Bom dia galera. Hoje um videozinho curto. Curte, comenta, compartilhe. Vamos botar pra rodar aí. Tô na praia de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Tô no meu quintal. Bom galera, hoje é um videozinho mais curto. Isso é uma reportagem no dia 10 agora, passado, no Bom Dia Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo tá em quarto lugar em número de designação temporária. Ou seja, aquele professor que entra, pega um contrato, né, que ele não é nem CLT e nem efetivo. Lá eles falam de regime especial, né? Na verdade é o DT, o temporário. E aí a mulher questionando, né, falou algumas coisas até plausíveis aí. Porém, ao entrevistar o gestor, ele coloca um pouco da pandemia como problema para os concursos de professores aqui. A gente sabe que vaga tem. A maioria das escolas foram municipalizadas, principalmente do 6º ao 9º ano, né, do ensino fundamental 2. E o grande problema, né, se tivesse as vagas que tem e alocassem esses professores, a gente sabe do problema da rotatividade muito grande de professor. Não dá para fazer um trabalho contínuo, um trabalho que perdure, né, alta rotatividade de profissionais, contratos que às vezes são licença, né, professoras que pegam aula, né, geralmente nos últimos meses de gravidez, depois entram de atestado, né, o professor tem muito essa questão do direito. O professor adora essa palavra, é meu direito. Essa rixa de DT efetivo, essa classe desunida onde um puxa o tapete do outro, um prejudica o outro para se dar bem, é normal na educação, é uma das áreas que a gente mais vê isso. A gente vê rodoviários pararem, estado, municípios, vê coletores de lixo, garis parando no município, mas o professor não luta em nada em prol da classe. Unidos, não são, é uma desunião danada. Um ferra o outro, um sacaneia o outro. Quando sai da sala de aula vai pro burocrático, pior ainda, trata a gente igual uma porteira de roça. Mas voltando ao assunto dos DTs, a gente vê transparência, né, nos portais da transparência na hora de mostrar nossos salários, de mostrar os vencimentos, mas você não vê uma transparência nos processos seletivos, muitas vezes mal organizados, muita reclassificação às vezes por motivos infundados, atrasos, né, no cronograma, muita gente perdeu o contrato. As escolas estão sendo todas municipalizadas do 6º ao 9º ano. O que está entrando dinheiro da iniciativa privada é o ensino médio, né? A gente vê que a educação praticamente acabou. São professores, coordenadores sendo ameaçados por alunos, por familiares, desacato. Em qualquer lugar que você vai por aí, você vê a plaquinha, desacata funcionário público na função é crime. Mas no caso do professor, não. São dezenas de queixas de profissionais sobre ameaça e coação por parte de alunos, de familiares. Essa lei nova do celular aí, que ao meu ver não adiantou em nada. Se você vai no ensino fundamental ainda consegue ter um êxito, mas no ensino médio você não tem. O professor tem que ficar se desgastando, mandando guardar celular. O aluno não sabe o básico no ensino médio. Estamos entre os rankings dos piores países em índice, mas é tudo mascarado. Hoje não se reprova aluno, hoje o aluno tem que passar. O aluno está recebendo dinheiro para estudar e não quer estudar. Desinteresse, apatia, porque ele fala na cara da gente, final do ano eu passo, tô nem aí. O mercado de trabalho vai te selecionar, a vida vai te bater doído, ela vai te cobrar. Não vai poder reclamar que não teve oportunidade. Esses são fatores que existem na nossa educação, por isso que a educação está indo de mal a pior. Essa educação Paulo Freireana, né? Do coitadinho, a pedagogia do coitadinho. O professor não tem respeito nem do próprio profissional que trabalha com ele hoje em dia. Quanto mais de aluno e de responsáveis legais, pais, mães e responsáveis. Você vê a gente trabalha igual um doido, pega 2, 3 horários para ter uma vida digna, para poder receber um salário digno e sobreviver. A mulher até comentou sobre isso no vídeo do Bom Dia Espírito Santo, dia 10, às 6 da manhã, né? De manhã cedo. Alta rotatividade de professores exauridos, cansados, com síndrome de pânico, com crises de ansiedade. A classe está doente, além da desunião, a doença. Hoje eu falo para quem está começando, se tiver que ir para a educação, não vá. Como eu já estou velha guarda, já não tenho saco para estudar mais, para sentar e estudar para outra coisa, fazer um outro curso, tem que trabalhar com o que eu formei, licenciado em Ciências Biológicas. E olha que entra gente de outras áreas para dar aula no meu lugar, né?
zootecnia, agronomia, enfermagem, medicina, entre outras áreas. A LDB diz que você pode fazer uma complementação pedagógica, mas só é chamado quando não há o profissional. E não é o que acontece aqui na minha região. Profissional tem, vaga não tem. Ano passado até aula de geografia eu dei, que já tinham chamado todos os candidatos. Os processos tinham que ser com mais lisura, com mais transparência. Para eliminar candidato tem cláusulas até. Mas por que ninguém põe lá a carga horária, a escola, a vaga que tem, o horário? Isso é transparência, deveria sair no edital. Ah, mas mais da metade dos professores são DTs. O DT é mais fácil de coagir, de ameaçar, de assediar moralmente. É o que acontece. Principalmente em época de final de ano, que tem que passar todo mundo por causa de índice e verba. Mas não é verba pra gente, não. É verba pra escola, é verba pro Estado. A iniciativa privada hoje, Instituto Unibanco, Instituto Itaú, Fundação Boticário, Fundação não sei o que lá, desde a era Paulo Artung lá atrás, as formações são desse pessoal aí. E quem entende da educação são esses pseudo-filósofos, igual esse Cortella aí, que pra mim, zero à esquerda. Mas é quem entende da educação. Enquanto a educação for comandada por cargo de confiança, por conveniência política, vai ser isso aí, é o mesmo que botar um cara na secretária de saúde sem ser médico, né? Secretários, tem que ser professores, pé no chão, gente que está ali, que dá aula no colégio público, que sabe os anseios, a vivência, os problemas. E não gente para falar bonito. Colocar a culpa de não haver concurso na pandemia é sacanagem, né, cara? Pandemia ninguém saía para lugar nenhum, tá? Todo mundo trancafiado. Pandemia não tinha o que se fazer. Como é que ia ter concurso? Concurso pode haver. Não teve, tiveram 3. Né? Infelizmente eu não passei em 2. Vamos ver esse outro aí. Para tudo agora é cota. Se eu não me inscrevo na cota para DT, eu tô fora. Fico longe, não consigo aula, como a galera não conseguiu, todo mundo desesperado. Professor não tem férias, porque geralmente processo seletivo de DT, as escolhas são dezembro e janeiro, você não viaja, você não tem férias, fica preocupado. Quando há atraso é pior ainda, muita gente ficando desempregada, e olha que tem professor. Não é que falta professor tem. Não tem a transparência dos órgãos que fazem esses processos seletivos e concursos. Aí vem a cota, igual a última agora, a mulher loura passou na cota lá e foi pegar a vaga. Eu falei, ué, mas peraí, ela se sente negra? Né? Que hoje em dia tudo é moda, né? Então quer dizer, não tem lisura, não tem transparência. Aí você vê um concurso, né? Se estão reclamando que 51% dos professores são DTs, abre o concurso, faça a lotação provisória, faça a remoção antes, pegue os diretores e mande todas as vagas que tem disponíveis de DT. Se é 51% é vaga para danar. E ainda tem professor desempregado. Manda para o processo seletivo, manda para o edital de concurso e apareçam as vagas. Você faz o concurso hoje às cegas, você não sabe para onde você vai ser mandado. Antigamente a gente escolhia a região, hoje não mais. Aonde cair, onde tiver vaga, vão te mandar. Você dane-se a sua vida, seus planejamentos. Se sair lá na Conchistino do Noroeste, vai ter que ir. Cadê a transparência? Né? Outra, processo seletivo de DT, igual eu mesmo peguei uma vaga esse ano na data correta. Um dia para me apresentar, quando eu ia me apresentar no outro dia, a diretora manda mensagem, chegou um efetivo, da onde eu não sei. Se já teve lotação provisória, remoção. Ah, mas as escolas estão sendo municipalizadas. É claro, está sendo mais rentável o ensino médio. Quer abrir concurso transparente? Coloquem as vagas, tenham datas definidas para divulgação das coisas. Uma prova absurda, caindo coisas que a gente nem trabalha em sala de aula, às vezes nem viu na faculdade. O estudo de caso, em vez de ser coisa relacionada à escola, um estudo de caso nada a ver, lé com cré, até na área de artes, aí que é uma pergunta, qual é o apelido da Rita Lee, que ela odiava? Pô, isso é pergunta para se fazer para um professor? Uma dificuldade enorme nas provas difíceis de se fazer, dificuldade extrema. Por quê? Ele abre o concurso para ninguém reclamar que não teve, mas não quer onerar a folha dele. Então ele põe pouca vaga e dificuldade lá em cima com bancas absurdas. FCC, aquela de Brasília, né? Então você põe provas absurdas, a dificuldade danada, ninguém consegue passar, passam poucos candidatos. Aí o DT que está trabalhando é mandado embora, ou então tem que ficar mais 30 dias para o cara ficar cozinhando galo nas formações dele lá, até ele assumir a sala de aula. E o DT é pé na bunda. O DT a gente sabe que tem o início de contrato e o final. Muitas vezes você é mandado com uma licença.
né? A mulher tá grávida, tirei licença. Beleza, direitos, né? Como diz o professor. Hoje o professor vive de atestado, com crise do pânico, ansiedade, com problemas de saúde, doente mentalmente, cansado mentalmente, exaurido. Mas nada é feito em prol do professor. Gastaram um dinheirão com aluno, com psicólogo, que foram 2, 3 vezes nas escolas, mas com professor nada. Professor com afastamento por problema de saúde, professor doente, a classe é desunida, está doente, tá? Quando eu falo em desunião, é a vivência. Cada coisa que a gente vê e passa dentro da rede educacional que a gente fica de cara. Um excesso de papelada e burocracia. Hoje você não tem um planejamento para você montar uma aula. É um monte de disciplina, faz de conta. O aluno está cagando e andando. Você dá uma prova valendo 10 pontos, a maior nota é 4. E ele sabe que ele vai passar no final do ano, cara. Entendeu? A educação acabou, tá indo de mal a pior. Essa formação de militância, essa lacração dos infernos. Em vez de dar aula, do moleque saber de aula, ele sabe do funk, ele sabe do tráfico, ele sabe ameaçar e coagir o professor, pagar de bandidinho, pagar de bichão. Entendeu? O professor está doente. Quem for começar, eu indico, não vá. Vai fazer outra coisa, vai ganhar dinheiro, irmão. Nem que seja abrir seu negócio. Entendeu? Professor é o profissional que vai ser cada vez mais raro. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Aí a mulher lá do tal vídeo, voltando lá da reportagem, né? A culpa da pandemia é negativo. Não é culpa de pandemia, não. Abra um concurso justo. Uma prova que caia coisas que você trabalha dentro de sala de aula, que você viu na sua faculdade. Não inventem moda. Tenham transparência. Coloque as vagas, as escolas, a carga horária, tudo no edital. Transparência para mim é isso. Organizem bem processos seletivos. Façam remoção, lotação provisória antecipadamente. Isso é gestão. Mas quando se reclassifica, elimina candidato, é um pai de família, uma mãe de família, é alguém que sustenta uma família. Pessoa que precisa trabalhar. Vamos repensar os processos seletivos, os concursos. Vocês estão aí como gestão, não é só questão política ou de conveniência política. Partido A, B ou C, esquerda ou direita, não. A educação precisa ser repensada e não é pseudo-filósofos, emissoras de TV e gente que está ganhando dinheiro em cima de estudo privado. Não. Professor pé no chão. Vamos repensar a educação. Não quer tanto DT, abra concurso. Vaga tem, se são 51%, abra concurso, abra vaga. Oferte essas vagas. Não fiquem segurando. Faça processo seletivo justo, concurso justo, com coisas de sala de aula, com legislação educacional. Não floreiem tanto na prova, não criem coisas mirabolantes, entendeu? Hoje a gente vê isso aí nos processos seletivos. É difícil de passar, com certeza. Tem que estudar, não tem? Agora, qual é o professor que tem tempo de estudar se ele dá aula 2, 3 horários para ter um salário digno? Ele não tem final de semana em casa, é corrigindo prova, fazendo coisa de escola, não tem sossego. Na pandemia, então, nem se fala. Trabalhávamos sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, pai ligando, mãe ligando, aluno ligando. Foi um inferno. E tinha gente aí falando, até amigos, o professor estava de férias. Ai, 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 é ruim, hein? Eu sei bem o que a gente passou. Então vamos lá, galera. Se não concorda com excesso de DT, abra concurso justo, transparente, com todas as vagas. São 51% mais ou menos, se eu não me engano. Mas o DT é mais fácil de coagir, de ameaçar, de assediar moralmente. Principalmente quando você é um efetivo que está fora da sala de aula, vai para a direção ou para o cargo de administrativo. Muda! Muda! Eles esquecem até a humildade deles. Trata a gente igual a porteira de roça, isso é normal. Principalmente quando é efetivo e DT, essa rixa que não acaba. A única coisa que tem diferente é a estabilidade e os abonos, porque o resto é a mesma merda. Só não é ameaçado e coagido, porque 3 anos depois do probatório ele caga e não dá nada para ele. Não quer fazer nada. Tem que ver quando tem essas disciplinas, faz de conta aí. Puta merda. O aluno tá cagando e andando e cansado dessa baboseira. O que ele deveria aprender não aprende, não quer nada, não tem compromisso. Ainda querem pagar dinheiro todo mês para esses moleques estudar. Agora fala que cortou o pé de meu Bolsa Família, para ver se não fica tudo doido. Um excesso de aluno faltando. Ah, buscativa. Não querem estudar, cara. Não querem. Complicado, viu? Acho que a educação tem que ser repensada e pra já, pra ontem, entendeu? Porque senão não dá certo não, e não vai dar dessa maneira.
Vamos esquecer as emissoras de TV, os pseudo-filósofos, os pensadores aí de instituto privado e vamos ouvir o professor da escola pública. Aí vai dar certo. Entendeu? Valeu, galera. Só um videozinho curto, nem tão curto assim, sobre educação. Desculpa o desabafo, mas é isso aí. É o que a gente passa no dia a dia. Valeu, professor Marujo por aqui.